Muito bem, são para mim hoje, domingo, dia 10 de maio de 2026, as mães que estão assistindo, feliz Dia das Mães. E feliz Dia das Mães para as mães do nosso grupo Consciência Iluminada. O tema de hoje é um complemento de uma outra live que cheguei a fazer há uns 2 meses atrás sobre o eu espiritual. Esse é um complemento para reforçar a ideia, o entendimento, né, do que é essa essência espiritual. E aqui, em específico, eu quero dizer que a verdadeira essência espiritual, o eu divino, que eu vou me referir aqui, é a sua verdadeira natureza espiritual que está fora de Sansara. Lembrando que Sansara é todo esse universo material e também o universo antimaterial. São universos gêmeos, colados. Eles são Sansara. Esse universo físico, como a gente conhece, estrelas, planetas e possíveis outras raças, e o universo de antimatéria, aonde estão as criaturazinhas que deram origem a toda essa criação. Os três deuses que nós chamamos, conhecemos o Brahma, Vishnu e Shiva, e também todos aqueles outros deuses e deusas que a gente conheceu nas mitologias antigas e mais outros seres. Tá? Tudo isso compõe Sansara. Lembrando que Sansara, ou a Matrix, não é de forma específica o que está fora. Esse programa está dentro da nossa consciência, foi instalado na nossa mente. E quando falamos em iluminação, ascensão, libertação, a gente vai procurar, na verdade, se conectar com essa nossa essência espiritual que se encontra em um outro nível de realidade. Inclusive, tem uma palestra aqui nesse canal que especifica melhor sobre essas realidades superiores. É só vocês procurarem aqui na playlist. Vamos lá. Vamos compreender um pouco mais sobre essa espiritualidade. O que estamos buscando, de fato? De fato, o que é que nós estamos buscando? A maioria das pessoas que ainda estão aprisionadas na Matrix, elas vão dizer, eu estou buscando ascensão, a casa, segurança, um amor, curar de uma doença, conquistar um sonho, enfim, todo mundo está buscando alguma coisa material. E até aí tudo bem, faz parte dessa experiência. Mas nós sabemos que nada que você conquiste aqui dentro vai lhe trazer felicidade duradoura. A lei mais concreta e real dentro de Sansara é que tudo é impermanente, ou seja, nada dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, qualquer bem, qualquer pessoa vai chegar ao seu fim, né? E isso vai ser causa de sofrimento, causa de dor, causa de arrependimento, e é justamente o que os budistas chamam de venenos mentais, a ignorância, apego, raiva, dúvida, ganância, é o que faz com que o seu contínuo mental, o seu espectro emanado da sua verdadeira consciência, queira permanecer aqui dentro, nascendo e morrendo, perseguindo conquistas meramente materiais que não vão, nunca foram e nunca vão dar a alegria, a felicidade e a paz duradoura. E aí a gente faz uma pergunta mais abrangente. O que realmente eu estou buscando? Quem sou eu de verdade? Se eu não sou esse corpo, porque eu não sou esse corpo, eu não sou nada que esse corpo conquistou, eu não tenho de fato nada que esse corpo conquistou, ele vai perecer, ele vai morrer, ele vai voltar a ser pó. Mas o eu não termina aqui. Existe o contínuo mental, existe uma alma, existe outro nível mais profundo que vai, um espírito, né, que vai ficar vagando entre uma realidade e outra. Lembrando que quando o contínuo mental se desconecta dessa forma física, ele não vai para frente.
Essa ideia de linealidade, de ser linear, o passado ficou lá atrás, o presente é agora e o futuro é amanhã, isso é ilusão. Não existe de fato. Isso é só algo que a gente convencionou para tentar se enquadrar nessa experiência. Mas no fundo, o passado, presente e futuro, como nós conhecemos, é uma linha só. O meu contínuo mental pode nascer em qualquer outra realidade lá atrás, porque não existe uma única realidade. Aquilo que vocês podem mensurar como passado, presente e futuro, ele está, na verdade, multifacetado. Então, existem várias realidades do presente, várias realidades do futuro, várias realidades do passado. Então, eu posso, através do meu contínuo mental, migrar para outra realidade em qualquer uma dessas realidades. E eu vou ficar dentro desse samsara, rodando, 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 morro, vivo, homem, mulher, bonito, feio, aleijado, tal. E não para nunca isso. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão assistindo a live agora já tiveram centenas ou milhares de vidas aqui dentro, basicamente repetindo as mesmas coisas. E aí vem a grande pergunta, mas de fato, Caliel, quem eu sou de verdade? Qual é a minha essência por trás desse corpo que perece, dessa mente que perece e desse ego que perece? Esta é a pergunta mais profunda que um ser humano pode fazer. É a pergunta que todos nós deveremos fazer todo santo dia. Quem eu sou de verdade? Qual é a minha verdadeira essência? Quando acabar esse corpo, quando acabar essa mente e quando acabar esse ego. Existe em mim algo que não muda. Existe algo em vocês que não muda, que não morre, que é eterno? Sim. Existe um núcleo divino que transcende o tempo e o espaço. Esse núcleo divino, ele não está dentro de Sansara. Ele não está dentro da Matrix. Ele está em outro nível de realidade, ainda desconhecido por nós, porque é formado por leis que a gente desconhece e por formas que a gente nem tem a capacidade mental de conseguir entender. Mas existe um núcleo divino. Esse núcleo divino, ele observa, ele cataloga, ele participa de suas criações aqui dentro, dos seus simuladores aqui dentro, mas ele não sente. Então, o seu núcleo divino, ele não é humano, mas procura entender a natureza humana. Ele não sente as nossas dores, nem as nossas alegrias, ele não tem entendimento para isso, mas cataloga essas informações para que possa, sei lá, talvez um dia entender. Então, o seu eu divino, ele não chora quando você morre, quando você sofre. Ele não chora com você. Ele não sofre com você. Ele, numa linguagem mais grotesca, o seu eu divino, ele tanto fez, tanto faz, se você está alegre ou se você está triste. Ah, que coisa fria, calculista. Não, 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 não. Ah, então ele é mau, perverso. Não, não, não. Lembre-se, um ser de consciência divina é uma outra coisa. Um ser humano é outra totalmente diferente. Não é porque ele está num nível superior, não é porque ele é divino que ele sabe de tudo. Se ele soubesse de tudo, não estaria projetando os avatares dentro dessa simulação chamada de Sansara Matrix, cheia de irregularidades, defeitos, anomalias e doenças. Todas essas anomalias que nós estamos sofrendo, a doença, o câncer, a leucemia, qualquer doença, pessoas tetraplégicas com doenças todas essas mazelas que nós temos e carregamos, uns mais e outros menos, é oriundo da criação defeituosa desse nosso universo. Está literalmente enraizado no nosso DNA. Né?
Então, qual o caminho para acessar o divino? É silenciar a mente para reconhecer o que você sempre foi. Quando eu falo silenciar a mente, não é ausência de pensamentos, não é ausência de ideias, é você estar presente no aqui e agora. É você desacelerar seus pensamentos. É você não ser mais puxado pelos seus pensamentos. É você não se tornar reativo em excesso com os seus pensamentos. Isso é silenciar a mente. Eu vou silenciar a mente, então não vou pensar mais nada, eu não vou sentir mais nada. Não, não é essa a ideia. Silenciar a mente é você estar no aqui e agora, repito, e não ser puxado, carregado, arrastado pelos seus pensamentos, que vão gerar drama, medo, insegurança, desconfiança. Isso é uma tarefa que pouquíssimas pessoas resolvem fazer e seguir, porque isso aqui tem a ver com reeducação mental. A grande maioria das pessoas estão esperando um milagre, estão esperando uma solução mágica, ficam buscando uma técnica aqui, uma terapia acolá, como se esperasse um pilim-pim-pim e resolvesse toda a treta da sua vida. E não resolve. É por isso que elas podem ajudar, elas podem ser paliativos, elas podem dar um suporte, mas no final das contas é você que tem que aprender a reeducar a sua mente, reeducar o seu mundo interno, reorganizar o seu mundo interno. E aí chama a autorresponsabilidade. E a grande maioria não quer ter autorresponsabilidade, não quer se esforçar em nada. Quer tudo prontinho. Características universais do seu eu divino, ou eu espiritual, ou consciência divina, enfim. É imortal e eterno, ou seja, nunca nasceu, nunca morreu, nunca vai. Desculpa. O que é o eu divino? É um estado de consciência imortal e eterno, que não nasceu, não morreu e não tem um corpo como nós temos. É pura consciência, ou seja, testemunha tudo sem ser afetado por nada. Esse é o ponto-chave. É o que eu falei há poucos minutos. É porque meu eu divino, eu vou chorar, eu vou fazer um draminha, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer uma oferenda para sensibilizar ele. Não, não, não. Ele não é afetado pelas nossas dores, pelas nossas agonias, nem pelas nossas experiências. Ele é um telespectador frio, distante de tudo que está acontecendo. Como o nosso eu divino não consegue se manifestar plenamente aqui dentro pela incompatibilidade energética e vibracional, é um ser de um estado de luz altíssimo que não tem condição de habitar diretamente aqui dentro desse lamaçal que é a Sansara. É daí que vem as projeções. Eles criam tipos de avatares biológicos ou de plasma. No caso de plasma, são os que estão ali no universo da antimatéria. E biológicos, que está nesse nosso universo material. Como se fossem clones dele, para ter as experiências e ele poder entender o que é que acontece aqui dentro, o que é aqui dentro, mas é distante. É como se você mandasse, um exemplo que já falei já em outra live, um robô lá para Vênus. Nós sabemos que o nosso corpo biológico não tem a menor condição de habitar em Vênus, por N situações. Então criou-se um robô em condições adequadas para entrar na atmosfera de Vênus e pisar no solo de Vênus. E você vai, através de sinal,
Eu vou estar lá o robô vai se chamar Kaliel. Só que o robô, ele vai ter olhos e vai captar tudo que está ali dentro e vai enviar em forma de sinais para o eu, Kaliel, aqui na Terra. Então, eu vou ver tudo, eu vou captar imagens e vou catalogar isso. Só que eu não vou conseguir sentir o que o meu avatar está lá. É mais ou menos isso que acontece com a gente. O eu divino está lá, assistindo tudo, e eu estou aqui passando por todas essas situações. É a mesma coisa do robô sintético lá em Vênus e eu aqui na Terra comandando ele. Lá ele vai dizer, ó, situações atmosféricas, calor, muito calor, regiões mais quentes, pressão, e tudo. Ele vai catalogar, olha, isso, e vai enviar em forma de sinais para mim aqui na Terra. Mas eu vou dizer, eu senti tudo? Não, ele não sente isso. É diferente. Espero que esse exemplo traga uma compreensão melhor de como funcionam vocês e o eu divino de vocês. O eu divino está além do ego. O ego é uma construção temporária. O eu divino é o que somos de verdade. O eu divino não é algo a ser conquistado lá fora. Kaliel, legal, eu agora vou conquistar, eu vou atrás do meu eu divino, eu vou me conectar com ele, coisa e tal. Tem até umas fotos aqui, não sei por que não saiu. Enfim, não, o eu divino não está lá fora. Ele já é esperando ser lembrado. Não há separação real entre o ser humano e a fonte criadora. Apenas o ego, a sua mente, que insiste em criar separação. Não, eu vou me tornar o eu divino. Não, você não vai se tornar nada. Você é um personagem temporário. Você não vai virar nada. As informações que você vivencia aqui, ou em qualquer outro planeta, ou em qualquer outra dimensão de Sansara, você é um catador de informações e experiências que serão enviadas por sinais ao seu eu divino, que já existe. Agora, o que ele vai fazer com isso, nós não sabemos. Será que ele vai aprender de fato com essas experiências? Não sabemos. Então, essa historiazinha da nova era, você vai evoluir para se tornar um anjo, um ser de luz e tal, não é bem assim. Claro que dentro de Sansara, o eu divino pode projetar você sendo uma simples empregada doméstica, como pode projetar você sendo um governante de um planeta. Você é um pouco de tudo isso. O seu eu divino não criou só você. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o especial, o escolhido, o fofinho, a coisinha linda. Não, você não é não. O seu eu divino criou você. Quantos outros humanos, homens e mulheres, estão habitando na Terra e são projeções do seu eu divino? Aqui em Sírios, em Marte, em Júpiter, em Sirius, Órion, e seja lá onde for. Sendo vários tipos, exercendo vários tipos de papéis. E todos são eles. Todos são ele. E você é todos eles. Existe a teoria da conexão com seus outros avatares menores aqui dentro, para troca de experiência. Entende? Então, você que está ouvindo aqui agora, você vai morrer. Esse corpo biológico vai falecer, inevitável. As suas experiências, elas ficam armazenadas. Tudo que você passou, tudo que você viveu, de bom, de ruim, o que chorou, a alegria, tudo isso fica como se fosse, quando sai o corpo físico, quando ele morre, quando ele falece, todas essas informações são armazenadas
e são enviadas para o eu superior. Ou podem até ser compartilhadas com os outros eus biológicos do eu divino, para algum processo de experiência. Mas tudo volta para ele. Volta para ele. Não é você. Se você está achando que vai nascer uma coisinha linda, eu quero voltar para Sírios, a minha família lá em si, que coisa linda, tal, tal, tal. Você pode, na verdade, o seu contínuo mental pode migrar para uma outra forma lá em Sírios, mas vai morrer do mesmo jeito. Para onde você vá, mesmo voltando para o universo da antimatéria, em ser um ser, um deus ou uma deusa por lá, se bem que dizem que lá está se acabando em geral, está entrando em falência, vai morrer do mesmo jeito. Porque no fundo, seja você uma barata, seja você um protozoário, a um super mega deus estelar, a esses loucos que tem agora, comandante de uma frota estelar de milhões de naves, tal e tal, não importa. Tudo vai acabar, tudo vai morrer e só vai sobrar as informações que serão enviadas para o seu eu divino que está fora de Sansara. É o que existe de fato, é o que você é. A única coisa que separa você do seu eu divino é a mente, cheia de crenças, de dúvidas, incertezas, ignorância, vontades, mimimi e tudo mais. A confusão que nos mantém adormecidos. O ego, falso eu, ou seja, ele vai morrer. Você acredita que eu estou sofrendo. Não, quem está sofrendo é o falso ego. Quem faz drama é o ego. Quem está com nojinho da terra é o ego. Quem está passando por dificuldade de doença é o ego. É o corpo, vai morrer. Eu garanto a você, seja qual for a sua doença, você vai morrer e ela vai acabar. Porque é passageiro. Claro que com isso não impede que você vá procurar os meios para aliviar a sua dor. Mas o ego, que é o falso eu, ele é construído pela mente, a mente que é dual, defeituosa, se identifica com o corpo, está sujeita ao sofrimento, temporário e imutável, baseado no medo e no desejo, e acredita estar separado. Eu garanto a vocês que o corpo de vocês não é igual a 5 dias atrás. Então tudo vai mudando, tudo é temporário. Vocês tinham um dia 5 anos de idade. Hoje vocês têm quantos anos? É o mesmo corpo? É a mesma forma? Não. Pode ter as mesmas, nem as células são as mesmas. É como você mergulhar num rio. As mesmas águas que você mergulhou, daqui 1 minuto já são águas diferentes. Isso é impermanência, mutabilidade, faz parte de Sansara e do seu ego. Agora, o seu eu divino, que é o seu eu real, ele é eterno, anterior à mente, ele existe independente de corpo, ele está além do sofrimento, ele está além dos nossos draminhas, ele é imutável e permanente, baseado no amor, na paz e no equilíbrio, e sabe-se uno com todo, ele conhece tudo. O seu eu espiritual, ele consegue ver todos os seus avatares, aonde quer que eles estejam, em uma única linha de tempo. Porque para ele não existe passado, presente e futuro. Ele consegue enxergar, ver e interagir com todas as linhas de tempo como se fosse uma única só. Então, esse seu verdadeiro eu, ele sabe o que está acontecendo. E aí, mas nós podemos manter contato com ele? Claro, se vocês nunca perderam contato. O contato foi quebrado por causa da porcaria do seu ego, da porcaria da sua mente, cheia de crenças. Mas quando a gente se reconecta com ele, ele pode guiar melhor a nossa vida. Ele pode instruir para que a gente não caia em armadilhas criadas pelo falso eu e pelos agentes doentios dessa matrix. Tem esse porém. Ele vê o benefício geral, global. Não, eu vou entrar em contato com meu eu para ele atender meus desejos, meus desejozinhos humanos. Não, não é assim não.
Ele vai impulsionar você, guiar você para que você siga tal coisa, vivencie tal coisa que traga um benefício global para todas as outras consciências dele espalhadas dentro da Matrix. Achar que ele vai atender seu mimimi, seu draminha, achando que ele é um quê? Uma entidade que você vai rezar, ele vai atender seus desejozinhos mundanos só para satisfazer seu egozinho? Não vai. É aí onde muita gente se decepciona, manda para puta que pariu e vai procurar coisas aqui do mundo só para continuar bisbilhotando e vagando para lá e para cá. Ou seja, é realidade nua e crua. E poucos querem a realidade nua e crua. Querem favorizinhos. Querem entidades que satisfaçam valorizinhos. Satisfaçam com desejozinhos. Não somos o ego que pensa ser separado, somos a consciência que observa tudo isso acontecer simultaneamente, ininterruptamente. É como se ele estivesse assistindo tudo num computador. Imagina uma tela gigantesca, claro que não é assim, mas só para entender. Imagina uma sala com um telão gigantesco, com quadradozinhos separados, com todos os avatares. Ele consegue ver tudo simultaneamente, porque é uma consciência divina. E ele olha, que porcaria é essa que Kaliel está passando ali? O que é isso de fato? Aí, quando a gente se reconecta com ele, perceba que muita merda que está dando hoje na humanidade é porque as pessoas estão desconectadas de sua verdadeira essência. O que eu quero dizer com isso? Nossa, eu estou passando por algo aqui que está me trazendo muita dor e sofrimento. Isso não é legal, não vejo aprendizado nisso. Não vejo, não, mas a dor vai moldar você. Sei não, viu? Esse romantismo, não sei não. Enfim. Mas eu posso, na minha reconexão com o meu eu divino, tentar me comunicar com ele e fazer com que ele me entenda de que, olha, isso aqui não é legal para mim. Isso aqui está me trazendo dor e sofrimento, isso aqui está me limitando, inclusive de me conectar com você, está me limitando de seguir adiante e contribuir positivamente para essa experiência humana, e eu preciso que você me ajude a resolver isso aqui. Isso não é legal. E aí começa o eu a entender, o eu divino. Tem alguma coisa ali que não tá, que está atrapalhando os planos. Vou tentar intervir. Claro que ele não consegue intervir diretamente, porque o estado frequencial, vibracional dele é incompatível para essa jossa que é essa Matrix. Mas ele pode usar dos outros avatares dele, que estão aqui dentro da Matrix e que já estão vivendo num equilíbrio, que pode ser um ser de Sirius, um ser de Órion, pode ser um tal do anjo, pode ser um espírito ancestral que já evoluiu, né? Evolução é relativo. Ele pode usar qualquer outro avatar dele que esteja numa condição melhor e tenha um entendimento melhor do que é essa dor que eu estou passando. E aí a ajuda vem. Deu para compreender? Um anjo da guarda, um guia, um mentor. O Atman, nossa, não veio nenhuma imagem aqui. Não estou entendendo porque minhas fotos não vieram aqui, não apareceram. A minha partilha. Deixa eu ver se está passando para vocês. Eu selecionei tanta foto legalzinha, deve estar com um problema. O que será? Deixa eu tentar aqui tirar isso aqui para ver o que está acontecendo. Vou tentar recarregar para ver se aparecem as fotos. Só um instante. Deixa eu tentar compartilhar novamente. Vamos ver se vai. Parece que apareceu as fotinhas agora. Ficou mais bonitinho. Deixa eu me adiantar.
Apareceu aí as fotos, pessoal? Dá só um ok no vídeo, por favor. Não precisa nem ligar. Apareceu? Show, ficou mais bonitinho. Então vamos entrar na cultura indiana. O Atma. O Atma é o mais elevado princípio humano, sem forma, sem começo, sem fim. Temos do outro lado Maya. Tudo que vivenciamos, o corpo, as emoções, pensamentos, é Maya, ou seja, ilusão temporária. A libertação, que é moksha, é reconhecer que sempre fomos o Atma. O Atma está ligado diretamente ao que os Brahmans, os indianos, aliás, chamam de Brahman, ou Brahma. Só que nós sabemos que tudo que existe nesse nosso universo tem o DNA do criador desse nosso universo, que não é o Deus verdadeiro. Mas o Atma, que é essa essência divina, está ligada, na verdade, a ele, mas está muito mais ligado à fonte original, que está fora de Sansara. E Maya até no budismo se fala sobre Maya, né? Que é a tecelã, a que tece, a que molda o universo de ilusões. O caminho do conhecimento, discriminar o caminho do conhecimento. É discriminar o real do ilusório através do estudo, da reflexão e da meditação. Dissolver o ego no amor divino. É a entrega como porta de entrada para a unidade. O caminho da ação, agir no mundo sem apego aos frutos das ações, servir como expressão do divino, são os pontos de como se reconectar com o seu divino. E o caminho da meditação, controlar a mente e os sentidos para revelar a consciência pura por trás deles. Perceba que aqui, quando temos o caminho do conhecimento, é você começar a analisar isso aqui é real, isso aqui não é real. O que é ilusório? É tudo que perece. Tudo que perece chega ao fim, tudo que tende a chegar ao fim não pode ser real. O real é o que é permanente. Então eu tenho que buscar entender o que é esse permanente, esse eterno, esse divino. E aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ler, eu vou ter que refletir e vou ter que meditar. Todos os pontos aqui caem no ponto que eu falei lá atrás. Autodisciplina, educar a mente, arregaçar as mangas e fazer o seu trabalho. Não é ficar dependendo do terapeuta, do guru, do padre, ou seja lá de quem for. É você ir e fazer a sua parte. No budismo, já falei também numa live passada sobre isso, que no budismo ele fala, enquanto o hinduísmo fala sobre Atma, o budismo fala sobre Anatta, que é a natureza búdica. O que é isso? O budismo propõe um olhar único, mas igualmente profundo, sobre o eu divino, Anatta, ou seja, não eu. O Buda Shakyamuni ensinou que não existe um eu permanente e imutável. A noção de um ego fixo, mesmo sendo espiritual, é a principal causa de sofrimento humano, que é o dukkha. Mas atenção, isso não é niilismo, é libertação. O entendimento do Buda é o seguinte, que dentro da Matrix, seja no universo da antimatéria, como no universo da matéria, a ideia de um eu é causa de dor e sofrimento, porque vai acabar. Mas o Buda não disse exatamente se fora de Sansara vai existir alguma coisa. Assim, que existe alguma coisa, existe. Quando ele diz que mesmo lá, no Nirvana, quando ele entra no Samadhi, atinge o estado de mente Nirvana aqui, e quando desencarna vai para o Paranirvana, é uma outra dimensão. Não é, e é a dimensão onde está seu eu divino. A gente fala o eu divino para a gente conseguir entender melhor. Mas não entende esse eu divino, esse eu espiritual, como um homem, uma mulher, pés, braços, corpo, óleo, não. É uma outra forma que não possui personificação. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu preciso disso. Que são características muito presentes do eu. Do eu. Então, o que Buda fala é sobre isso. É o anatta, é o não eu permanente. O não eu que passa por. O não eu que não passa pela dualidade, que não faz essas distinções que eu falei para vocês agora.
Todo ser possui dentro de si a semente da iluminação, que é a natureza búdica. Ela não é um eu fixo, é a consciência primordial, luminosa e livre que existe antes de todas as construções mentais. É um estado de consciência. Nós não temos capacidade cognitiva para entender o que é essa natureza búdica. Repito, não é um ser com carne e osso, desejo, sexualidade, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não é esse tipo de natureza. O caminho budista reconhece a impermanência de tudo, anicca. Fala o quê? Soltar o apego ao ego, despertar para a consciência pura, que é o nirvana. O nirvana, ele é adquirido aqui, encarnado na forma humana. É por isso que dizem que a encarnação aqui é crucial e uma chave para a libertação. De todos os reinos de Sansara, o que mais propicia alcançar o nirvana é aqui. Com toda essa loucura, com todo esse besterol que tem aqui na Terra, diz que aqui é o ponto crucial para atingir o nirvana. Então, para aqueles, eu quero sair dessa porcaria, eu não aguento mais, você vai perder uma oportunidade gigantesca de alcançar o nirvana. Entende? Então, o budismo, clarificando, simplificando, é isso. É compreender que tudo é impermanente, que não vale a pena se apegar a nada. Quando eu falo não se apegar, não é você abandonar, não é você jogar fora, rejeitar o mundo, as pessoas, não. Você vai levar a sua vida, mas você precisa reeducar a sua mente. Você precisa soltar o ego. O ego é ignorância, o ego é apego, o ego é dúvida, o ego sente medo. E isso, para você conseguir superar isso, é você se aproximando, se reconectando com sua consciência divina. Vamos agora para a gnose. O pneuma é a centelha divina aprisionada. Na tradição gnóstica, oferece uma visão dramática e profunda da condição humana. O pneuma está adormecido dentro do ser humano, inconsciente de si mesmo, intoxicado pelo veneno do mundo, esquecido de sua origem divina. O pneuma é como se fosse o espírito, seu espírito que está não literalmente aprisionado num corpo físico, porque um estado divino não tem como ficar preso num corpo tão sujo, tão denso, tão doentio, tão cheio de anomalias como o nosso. É um outro nível, é como se... Como é que eu vou explicar isso? Não está dentro de você, mas dentro de você tem os canais que conectam a esse nível de consciência que está paralelo à forma física. Ele está paralelo. É um nível dimensional paralelo ao físico, num nível mais compatível energeticamente, que não pode se manifestar aqui, e aí projeta o eu biológico. Dá para entender, né? E a gnose fala sobre isso, que está ali o seu eu. Só que o seu eu, a sua alma, a alma é o que projeta o corpo biológico. A alma é uma projeção do seu espírito. São níveis. E existem outros níveis. Mas o que acontece? A alma é a que está mais próxima da experiência biológica. Então, a alma se contamina com todo esse lixo mental e emocional que a gente tem aqui. Medo, insegurança, consumismo, eu tenho que ser isso, porque todo mundo vai casar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter um diploma, eu tenho que votar num político canalha, eu tenho que ver televisão, eu tenho que comer isso, eu tenho que me apaixonar por isso, eu tenho que odiar isso. Todo esse lixo contamina a alma. E a alma fica ali impregnada de contaminação, ela não consegue se desprender da experiência biológica e é obrigada a voltar a um corpo biológico para tentar limpar todo esse lixo que a gente vai adquirindo. Se vocês estão aqui me assistindo, vocês com certeza estão com a alma de vocês contaminadas de muita coisa. Talvez não tão quanto muitos,
Mas tem contaminação que levou vocês a encarnar aqui. Vocês formaram família, vocês estão passando pelos seus dramas, seus medos, inseguranças, e estão procurando uma libertação. E essa libertação é limpeza, desintoxicação. A libertação pela gnose, ela acontece pelo autoconhecimento. O autoconhecimento desperta o pneuma, a sua alma, seu espírito. Descobrir o Deus interior é a verdadeira redenção. O pleroma, que é o retorno à plenitude divina, fora de Sansara, é a reunião da centelha com a substância divina de onde você veio. E aqui vai uma coisa interessante. Eu estou rezando para Deus. Eu rezo para Deus, eu tenho fé em Deus. Deus me deu um carro. Deus me curou de uma doença. Deus me deu um emprego. Deus me deu um bom marido. Deus me libertou daquele abusador. Foi Deus que me deu. Eu vou rezar para Deus, Deus me protege. Todo mundo já escutou isso e já disse isso, não é verdade? Só que quando isso se manifesta, não pense que é o Deus, não. Que é um Deus que está lá em cima, um velho, com aquela roupa velha, aquela barba branca, no trono, cercado de anjinhos. De jeito nenhum. É o seu Deus interno. Quando você diz, Deus me ajudou, Deus, é a sua alma, é o seu espírito, é o seu Deus interior. É a sua parcela do divino que tem o poder de manifestar as bênçãos na sua vida. Não tem nada a ver com o ser externo. Claro que tem trocas e tem drenagem de energia, vampirismo desses arcontes, dos deuses e criadores desse nosso universo, mas aí é um outro assunto. Mas no fundo, quem está protegendo você, quem pode proteger você, quem pode curar você, quem pode encaminhar você, quem pode orientar a sua vida, quem pode melhorar a sua vida, quem pode tirar você do caos, é o seu Deus interior, é a centelha divina habitando o conjunto de sua alma e do seu espírito. Ou seja, é você que cria a sua sorte e é você que cria a sua falta de sorte. É você que cria a sua doença e é você que cria a sua cura. É você que cria a maldição na sua vida e é você que gera a plenitude na sua vida. É você. É você se conectando com o seu Deus interior, com a sua alma e com o seu nível maior, que é o espírito. É você. Comecem a tirar da cabeça essa história judaico-cristã, de eu vou rezar para Deus, aí Deus vai vir lindo, porque eu sou lindo e maravilhoso e gostoso, né? Eu mereço que Ele me dê atenção e satisfaça meus dramas humanos. Se existisse um Deus cuidando da gente, um Deus externo, cuidando da gente, não tinha criança sendo estuprada, esquartejada, não tinha criança nascendo aí com câncer e tumor, não existiria uma família do bem, morrendo num acidente de carro, teto de uma igreja caindo, pessoas morrendo com contaminações, uma guerra estúpida como essa da Ucrânia com a Rússia, do Irã com Israel, com os Estados Unidos. Vocês acham que se existisse algo externo, não estaria ajudando a evitar tanta dor e sofrimento? Não tem, meu amor. Não é assim que funciona o jogo. Tem que tirar o véu da ignorância da cabeça. Tudo muda quando você compreende essa lei. Que no fundo, toda coisa boa que acontece na minha vida e toda coisa ruim, sou eu que estou fazendo isso. Que eu preciso me reconectar com o meu divino, em mim, com a consciência divina, que é a centelha da fonte de tudo que é, plena de poderes, plena de soluções, para poder resolver na minha vida. O seu eu divino, que está lá fora dessa porcaria, dessa sansara, seu eu divino, biológico, consciência divina, ele é uma manifestação da fonte verdadeira. Ele detém basicamente tudo o que ele faz. E é o nosso Deus interior. E é o nosso Deus pessoal. Agora não é para estar satisfazendo o mimimi.
É para em busca de evolução. A estrutura tripartite do ser pela gnose. Corpo, sax, é a criação dos poderes cósmicos inferiores. O seu corpo é a criação dos poderes cósmicos inferiores, chamados de arcontes. Não quero nem falar o nome desses filhos da puta, porque eles acabam atacando a gente. Bom, que estão lá no universo da antimatéria. Eles estão ligados à criação do mundo material. Ou seja, o nosso corpo é projetado por eles. Ou seja, então nosso corpo ele é programado para ser isso. Limitado, condicionado e receptivo a todos os vícios da experiência humana. Um grande sacrifício é porque seu corpo é todo programado para ser limitado. Para não deixar você sair. É por isso que é difícil. Ah, não estou dizendo que agora eu vou ter que largar meu corpo para me libertar. Não é assim também, não é o radicalismo. Mas o corpo biológico que você tem, ele é programado para deixar você limitado, rastejando e ser escravo. Se for verdade, o nosso corpo, a experiência humana aqui, apesar de ter um monte de raça que veio aqui, participou e misturou o DNA, mas basicamente a nossa formação é do chamado Anunnakis. Mexeram no DNA, mexeram. Quando viram que a coisa estava saindo fora do controle, mexeram de novo no DNA para deixar a gente pianinho. Ei, essa raça aqui pode dar problema. Vamos limitar aqui, vamos cortar os poderes mentais dele, vamos cortar eles, pronto. E aí está essa raça humana de quase 8 bilhões de seres doentes, egoístas, miseráveis, uma porcaria. Com algumas exceções. Mas não é nem porque você é lixo, é porque prenderam você para ser isso. A nossa alma, que é chamada psique, até a nossa alma tem influência dos arcontes. Eles implantam. E aqui eu vou falar aqui uma coisinha. Quando vocês vão dormir, e esse corpo biológico programado por eles repousa, mas a alma intoxicada, sobrecarregada, vai para outras dimensões astrais, tentar descarregar isso ou viver outras experiências. E é justamente nesse interim que eles implantam coisas na gente. É para não dar paz mesmo. É um bando de filha da puta mesmo. Porque a gente gera energia para alimentar eles. Lembra do filme Matrix? Pronto. Então, quando o seu corpo, sua alma, sua psique, ela desacopla um pouco do corpo biológico, aí vem todos os canalhas e vem, peraí, Goreto quer despertar, peraí, vamos botar aqui uma emoção nela, vamos reativar um trauma nela, entendeu? Vamos fazer ela lembrar de uma coisa ruim, vamos criar ali um inimigo para ela. E aí tem dia que você vai dormir um amor de pessoa e você acorda cansado, estressado, preocupado, com dores no corpo, doente. E aí você se pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Fui dormir tão bem, acordei tão mal. Claro que tem ali o corpo sobrecarregado, intoxicado, mas na maioria das vezes são eles que aproveitam para reprogramar sua psique, sua alma, para quando você acordar, voltar a viver todos os dramas miseráveis e você continuar vivendo esse lixo que a gente está vivendo aqui embaixo. Pensa que é brinquedo? É não. Agora, o seu espírito, que é o pneuma, segundo a gnose, é a sua centelha divina pura, limpa, é uma porção da substância divina original aprisionada na matéria. Ou seja, para a gente conseguir superar isso, a gente tem que subir. Não num sentido literal, mas é se reconectar com o nosso espírito. É reconectar com a nossa consciência divina, para tentar receber um socorro e a gente sair disso. Os ensinamentos do Buda Shakyamuni, alguns ensinamentos do Cristo e outros seres que vieram aqui, que deixaram o caminho, mas ninguém quer seguir. Você perguntar, mais de 2.500 anos que Buda esteve aqui, ensinou os caminhos e o povo não aprende. Jesus Cristo esteve há um pouco mais de 2.000 anos atrás, o povo não aprendeu ainda. São Francisco e outros grandes yogis na Índia, e outros, ninguém aprendeu. Mas não é nem porque a gente não queira, gente. É porque, infelizmente, nosso corpo biológico,
E a nossa alma, nossa psique, é extremamente comprometida e defeituosa. E além de ser defeituosa, ainda é reprogramada quase que diariamente pela galera que sustenta a Matrix. Que quanto mais a gente fica aqui dentro, quanto mais a gente gera emoções e pensamentos e energia, alimenta uma galerazinha da Matrix para permanecer. Só que existem outros seres que estão tentando quebrar isso e libertar a gente. Um Buda e outros e outros e outros. Tem o quarto logo, segundo Jean Valjean. Tem uma galera já trabalhando, mas assim, o trabalho é lento ao nosso olhar, porque na verdade, se vier com intervenção muito intensa, ao invés de ajudar, vai piorar. Dizem aí, através de Bachar, que até 2027, 2028, o contato com as raças alienígenas vai ser visível para a coletividade. Espero. Mas já imagino o drama que vai dar isso. Os Estados Unidos estão liberando aí arquivos e fotos de OVNIs e tal, enfim. Tem gente que diz, isso é mentira, isso é invenção. Percebam o nível de estupidez de achar, com tantos milhões de planetas, com possíveis um monte de galáxia, aí a coisinha linda, bonita, o anjinho, o amor, a perfeição, os escolhidozinhos de Deus é só a gente aqui embaixo. Estúpido e ignorante, mesquinho, porque a raça humana, na sua grande maioria, é um ser humano extremamente egoísta e mesquinho. Mas não é porque você não é isso. Fizeram você ser isso. Teu corpo é programado. As doenças que a gente tem, bota aquela doença naquele miserável lá para sofrer, para gerar energia. Entendeu? É muito complexa a história toda. Vamos agora para yoga. Yoga Purusha, a consciência pura testemunha. O yoga, em sua dimensão filosófica, é a ciência do eu divino. O Purusha, que é a consciência pura, o eu divino, é o espírito, consciência pura, é o vidente eterno, ele vê tudo, ele conhece todo o passado, o presente e futuro, como a gente julga ser, ele é imutável, eterno e livre. Sua natureza é pura testemunha. Ele testemunha. Você vê uma cena na rua de uma pessoa apanhando, levando uma surra toda roxa, o sangue escorrendo. Você testemunhou. Você sentiu a dor dela? Não. Você sabe o que foi que ela sentiu com o sangue e as pancadas e os murros e os hematomas? Não, você não sente, meu amor. Mas você testemunhou. Então, o seu eu divino é isso. Ele testemunha tudo o que você passa, mas ele não sente o que você sente. Ele testemunha, ele vê, ele acompanha, mas ele não sente na pele o que você sente. Botem isso na cabecinha, para depois não estar achando que o eu divino é ruim. Ele não sente na pele dele o que você sente aqui embaixo. Ele apenas é testemunha. É o vidente eterno por quê? Porque ele consegue enxergar em todas as direções e todas as linhas de tempo. Agora, o prakriti, que é a natureza humana, o ego, é a natureza que tudo muda, o que é visto, em constante transformação, em constante dor e sofrimento, corpo, mente, ego, emoções, essa porra toda que a gente tem aqui embaixo. Quando a mente se aquieta, e quando eu falei mente se aquietar, não é acabar pensamentos, mas é desacelerar, é você estar no estado de presença, é você não ser puxado pelos pensamentos. O que resta é o Purusha, a consciência divina, o silêncio, a consciência pura, sempre presente, sempre livre. Quando você para na meditação, que é um caminho, um dos caminhos mais práticos e mais diretos para a iluminação, quando você medita e acalma a sua mente, e você começa a sentir aquela paz interior, aquela tranquilidade, como está tudo bem. É uma breve, é 1% do que é a energia do seu verdadeiro eu, que é o eu divino. Agora, segurar essa frequência que dá trabalho. Os 5 koshas, as bainhas que envolvem o eu divino, segundo a yoga. Anamaya kosha é a bainha do alimento, o corpo físico, a camada mais densa e visível. Pranamaya kosha, que é a bainha do prana, é o corpo energético, a força vital que anima o corpo físico.
E o Manomaya Kosha, que é a bainha da mente, os pensamentos, emoções, memórias e sonhos. As camadas que compõem o nosso eu, que envolvem, que esconde, que turva o eu divino. Tem mais, me perdoe se estou falando errado os nomes. O Vinamaya Kosha, é a bainha do intelecto, o discernimento, a intuição, a sabedoria interior. Anandamaya Kosha, a bainha da bem-aventurança, a camada mais sutil, o estado de beatitude profunda, a mais próxima do Atma. E por trás de todas as bainhas ou camadas tem o Atma, o puro, luminoso, eterno, o eu divino que nunca foi tocado por nenhuma dessas camadas. Perceba quantas camadas nós temos até chegar no eu divino. Aí está os coxas. Você não é o corpo. Você não é essa mente. Você é a consciência que observa, que testemunha. Aí temos o corpo físico, corpo de energia vital, corpo mental, corpo do intelecto e o corpo de felicidade. Você vê que o corpo físico, que é o Anamaya Kosha, ele pega o chakra base e o chakra, esses chakras de baixo aqui. Esses chakras mais embaixo aqui. Você vê que o chakra, o corpo da energia vital, pega o chakra ali do plexo, na boca do estômago, pega um pouco aqui do coração, que é o cardíaco, que é o corpo mental, já pega o cardíaco, e um pouquinho também do vital. Aí tem um corpo intelectual que pega um pouquinho do cardíaco, pega o laríngeo, e tem um corpo de felicidade que pega o laríngeo, o terceiro olho e o chakra aqui de cima, que é o coronário. Né? Dizem que lá de cima, lá do universo da antimatéria, dos criadores, eles só conhecem os 3 chakras de baixo. O base, um umbilical e da boca do estômagozinho aqui. Os divinos são os de cima. O que conecta os de baixo são que sustenta, né? O do coração equilibra. E os de cima são na força superior, que é o seu eu divino. O yoga, samadhi, Ashtanga, os 8 membros do caminho. Yama, ética e como alcançar o eu divino. Ética e conduta, ou seja, não violência, verdade, agir sempre com verdade, não roubar, ter continência, não apego. Disciplinas pessoais como pureza, contentamento, disciplina, estudo, rendição ao divino. Você evitar comer comidas que vão lhe poluir, bebidas, drogas, tudo isso que traz impureza. Posturas, preparar o corpo como templo da consciência, que são as chamadas asanas, que são posturas do yoga, que ajudam você a manter o teu corpo mais consciente. E o pranayama, que é o controle do sopro vital, a expansão de energia. Estou devendo essa palestra sobre energia, respiração. É fundamental a respiração consciente para a gente atingir o estado de consciência maior. Nós não respiramos de forma consciente. Quando você começa a respirar, a reter o ar, soltar lentamente, ter controle sobre a sua respiração, melhora toda a estrutura do seu corpo físico, mental e emocional. É tanto quando você está ansioso, quando você está com alguma crise do pânico, a respiração fica ofegante, o ar não. Isso é comprovado pela ciência. Quando o ar não chega no nosso cérebro direito, porque estamos respirando de forma irregular, não consegue ficar bem a cabeça. Não vai mais oxigênio que carrega, o ar que carrega prana, energia vital, não vai para o sangue e não distribui para o corpo. O problema um dos grandes problemas é nós não respiramos direito. Pratyahara, recolhimento dos sentidos para dentro. Não deixar que os seus sentimentos impulsionem você, não seja mais uma pessoa tão reativa. Concentração, a mente em um único ponto. Está presente, mindfulness. Meditação, fluxo ininterrupto de consciência. A absorção total, o eu divino se reconhece a si mesmo, que é o samadhi. Que é
a integração do eu biológico ao seu eu divino. Kaivalya, o estado final. Isolamento ou plenitude absoluta. O Purusha, que é o eu divino, reconhece que sempre foi puro, livre e eterno. Era apenas ilusão acreditar que estava preso. O Samadhi é o estado onde o vidente, o Purusha, o eu divino, repousa em sua própria natureza. No sufismo, ele fala sobre Fana e Bhaga. O sufismo é a vertente mística, digamos assim, do islamismo. O Fana e Bhaga é a aniquilação e a permanência do ser. O sufismo é o coração místico do Islã e oferece uma das mais belas visões do eu divino. O ensinamento de Rumi, do profeta e místico Rumi, o ego, que é o nafs, é o principal obstáculo à união com o divino. A prática sufi é o processo de dissolução desse ego no amor de Deus, do Deus verdadeiro, do seu Deus pessoal. Quando eu busco Deus, eu tenho que compreender que eu não estou buscando um Deus externo. Eu não estou buscando um Deus e uma deusa. Eu estou procurando o meu Deus pessoal, meu eu divino. Fana é a aniquilação, a morte, entre aspas, do ego antes da morte do corpo. Morra antes de morrer. Aqui é o difícil da história. É a morte simbólica, óbvio, do ego. Morra antes de morrer. E descubra que você nunca morreu realmente. O eu pequeno, que é o eu biológico, se dissolve no ser infinito. Bhaga, a permanência. Após o Fana vem o Bhaga. Eu acho que é essa a pronúncia. Bhakwa. Enfim, o estado em que o indivíduo, esvaziado de si mesmo, torna-se canal puro do amor divino. O eu transformado permanece em comunhão com o divino. E tem pessoas, principalmente lá na Índia, e monges budistas, e também sufis, que conseguem esse estado e a presença deles é uma presença que exala amor e pureza. O Driki, a lembrança constante de Deus, prática central do sufismo, repetindo os nomes divinos até que até que o lembrador se torne o lembrado. Eu procurei a mim mesmo e encontrei apenas Deus. Procurei a Deus e encontrei apenas a mim mesmo. Palavras de Rumi. Eles têm uma prática lá que tem os nomes sagrados de Deus, dentro do islamismo, né? Tem um nome lá que eu não sei nem como é que pronuncia, é a prática deles, mas eu estou só para nível de conhecimento de vocês e entenderem quanto algumas tradições falam basicamente a mesma língua. Metafísica e espiritualidade contemporânea. A divina presença eu sou. O que é a divina presença eu sou? É a expressão utilizada em diversas correntes metafísicas para designar o estado mais elevado de consciência individual, conectado à fonte original da criação. Características. É o núcleo espiritual consciente que permanece íntegro e livre. Não está limitada pela mente, emoções ou identidade física. Atua como um centro de gravidade da consciência, mesmo com variações externas. Quando reconhecida, promove a clareza, estabilidade e percepção expandida. A ciência da metafísica. A matéria é expressão de consciência. Pensamentos são energias que moldam a realidade. A separação entre o ser e o divino é apenas percebida, não real. Eu sou bíblico. Quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, no Êxodo capítulo 3, versículo 14, revela o nome da consciência absoluta, a mesma que reside como essência em cada ser humano. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. O que nos impede de reconhecer o eu divino? A ignorância, as aflições mentais, a ignorância, egoísmo, apego, aversão, dúvida, medo da morte, os 5 venenos mentais do budismo, o sofrimento, nascido do apego a um eu que não existe como cremos, e a ilusão. O mundo fenomênico nos faz crer que somos separados, limitados e mortais.
O sono do pneuma, gnose, o espírito adormecido, intoxicado pelo mundo, inconsciente de sua origem divina. O ego, o eu menor, que se interpõe entre o ser humano e Deus. São os que impedem o contato com o eu divino. A boa notícia, todos esses véus são temporários. O eu divino permanece intacto, esperando ser reconhecido. Ele está só esperando você. O caminho do retorno, como reconectar com o seu eu divino. Autoconhecimento, observar quem observa, volte a atenção ao observador, conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Meditação e silêncio. Silenciar a mente para que o eu brilhe por si mesmo. A mente quieta é o espelho no qual o eu divino se reflete. Basta isso. Silenciar a mente e deixar que o próprio eu divino se manifeste. E ele se manifesta naturalmente. Outro ponto, desapego. Soltar as identificações como o ego, o corpo e as emoções. Não negar a vida, mas não se render a ela. Olha que frase legal. Não é negar a vida, não é negar a experiência humana. É só não se deixar se prender ou arrastar por ela. Escravizar por ela. O caminho do retorno, como reconectar com o eu divino, devoção e amor, oração contemplativa. O amor dissolve o ego melhor do que qualquer esforço intelectual. Amor e compaixão. Discernimento, distinguir em cada momento o real do ilusório. Não isso, não isso. O que sou eu realmente? Eu não sou isso. Eu não sou esse pensamento terrível que está na minha cabeça. Eu não sou essa emoção terrível na minha cabeça. O que eu sou realmente? Essas perguntazinhas bem simples ajudam a conectar você com o divino. Serviço desinteressado. Agir como instrumento divino, sem apego aos resultados. Eu vou ajudar, eu vou fazer e não vou pedir nada em troca. É difícil, né? Porque a gente sempre quer algo em troca de alguém. Eu faço para ajudar a dor e o sofrimento do outro. Independente se o outro vai me ajudar ou não. Eu faço. Porque, na verdade, o outro é uma parte de mim também. Se eu ajudo o outro, eu também estou me ajudando. Mas vá dizer isso no mundo de hoje, não, não vale a pena não, não vale nada. Já ser besta, claro que você não pode ser besta ao extremo. Mas saber que toda vez que você procura ajudar o outro, você não está ajudando o outro, porque o outro não existe de fato. Você está ajudando a você mesmo. Entrega e rendição, soltar o controle do ego e confiar no eu maior. Vivenciando o eu divino, a vida externa pode continuar com todos os seus desafios, gente. Mas a experiência interna muda radicalmente. A pessoa passa a agir a partir de um centro de integridade, silêncio e consciência plena. Eu sou dançarino, sou aquele que observa, não sou dançarino, sou aquele que observa a dança. Legal essa frase, né? Não sou dançarino, sou aquele que observa a dança. Você não é uma gota no oceano, você é o oceano em uma gota, assim disse Rumi. Ou seja, o seu eu divino, sua verdadeira essência espiritual, carrega dentro dela o mesmo poder da fonte de tudo que é. E você, portanto, carrega também dentro de você. O problema é que você está intoxicado. O eu divino não é algo a ser conquistado. Você não vai se tornar um eu divino, porque ele já existe e você é dependente dele. É o que você já é. Só espera ser lembrado disso. Você não é um deus e nem uma deusa. Você, esse ser biológico. Agora, sua verdadeira natureza é divina. E não está aqui dentro de Sansara. A sua natureza verdadeira, imutável.
E essa é a nossa palestra de hoje. Eu me chamo Caliel Conrado, meu Instagram, @Caliel_holístico, e-mail calielconrado@gmail.com. Quem quiser seguir aqui o canal é Caliel Conrado, orientador holístico. Se inscreva no nosso canal, assistam os vídeos e indique aí para outras pessoas que vocês sintam que esse conteúdo pode ser relevante. Nós começamos quase 6 horas, né? Parece que foi 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. O que é que vai acontecer agora? Para não ficar um vídeo muito longo e não atrapalhar, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma outra somente com a meditação que a gente vai fazer de conexão, reconexão com o eu divino. Aí vai ficar separado, porque depois o pessoal quer assistir só a meditação, para não ter que voltar, adiantar vídeo, dar mais trabalho, tá bom? Então, as meninas que estão aqui na sala podem permanecer e vocês aguardem que depois desse vídeo vai ter o da meditação, ainda hoje.